Eu sou Pérez Chiapin, sócio-diretor da Celta Academia e, além de empresário, atuo no setor de fitness, wellness e performance há mais de 30 anos. E estamos começando mais um programa, Celta Lifestyle, um programa para incentivar você a ter um estilo de vida mais saudável e em movimento. Então não saia daí, que tem muita coisa boa para você. E começamos agora o nosso primeiro bloco, o bloco do especialista. E hoje minha convidada especial é a doutora Cris Prado. Obrigada, Pérez, por me convidar a estar aqui na Celta. Prazer enorme. Muito bom, doutora. Você é especializada em medicina do esporte, né? Então tem tudo a ver com a minha atividade, que é incentivar as pessoas a terem atividade física como estilo de vida. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho desses conceitos da medicina voltado para esse hábito, né? Para a prática do exercício físico. Tá, eu acho que a gente pode abordar de duas formas, de uma forma amorosa e falar sobre a qualidade de vida, e a gente pode falar de uma forma mais incisiva e falar assim, quer viver mais? Então pratica. Né? O que a gente tem hoje de evidência, tanto com exercício aeróbico quanto com exercício de musculação, porque teve muita gente que achou que musculação só não adiantava, adianta, desde que seja feito de forma séria, está correlacionada a pelo menos reduzir 20% de mortalidade por todas as causas. Então, se você está sem motivo e não está querendo investir, qualidade de vida para mim é ficar bebendo, tá bom, tá, até acha isso, daqui a pouco você muda de ideia, mas vem e faz se você quer viver mais. A minha forma de encarar a medicina do exercício é de forma muito assertiva, porque assim ela entrou na minha vida. Então, vai transformar a vida das pessoas e com muito carinho, aí sim, podendo explicar para cada um tem uma adaptação, uma necessidade, um tempo, uma possibilidade de fazer. E aí o médico do exercício entra nessa harmonia com os professores de educação física, ajustando volume, intensidade. Então é uma especialidade que olha para a clínica, para o coração, para o pulmão, para o diabetes, para a obesidade, mas trabalha em conjunto com os educadores, trazendo treinamento específico para ajustar para cada pessoa, para cada individualidade. Isso é muito legal, porque a gente sempre, quando associava exercício, era simplesmente estético, era ganhar massa muscular ou perder peso, né? Então, o avanço da medicina, trazendo esse incentivo à mudança de hábitos e trazendo, né, esse incentivo ao movimento, sim, tem sido muito benéfico, né? Então, o que eu acho que é legal para quem quer começar a ter um estilo de vida deste, né? Um passo a passo, talvez, seria sim, bacana. Vamos para o passo a passo, então. Já ficou difundido, felizmente, que a Organização Mundial de Saúde trouxe que é 150 minutos de atividade aeróbica por dia. E a gente pode sim fazer alguns ajustes para caber na sua agenda e mesmo que você não goste, você perceba que tem algo melhorando na sua vida. Então, se a gente pensar 30 minutos de aeróbio e 30 minutos de musculação, deu 1 hora. Que você faça isso 4, 5 vezes na semana, isso é maravilhoso. O exercício aeróbico, quando você estiver fazendo, é sem fofocar com a pessoa que estiver do seu lado, minimamente ficar com a fala entrecortada. Então, se você tiver, por exemplo, eu gosto de fazer exercício cantando música. Tá, você não vai conseguir cantar a música direto, você vai deixar várias lacunas. Aí você sabe que está na zona mínima necessária para fazer uma atividade. Acho que eu trago também uma segurança para aqueles que sabem que o coração está bem, que não tem nenhum risco, pressão alta, arritmia, já olhou para o coração, o pessoal quer ir para alta intensidade. E aí, economia de tempo, porque ao invés de ficar 150 minutos, é só 75. Então, tá bem, fez o check-up, passou no médico, entendeu, estou bem clinicamente, posso fazer, está seguro meu coração, vou para alta intensidade, economizo tempo. E musculação, acho que da mesma forma, a gente pode pensar nos 30 minutos por semana, 3 vezes na semana, a gente já está contemplando aquilo que já se sabe reduzir os 20%. Mas eu vou precisar falar mais uma coisa, Pérez. O exercício, ele já está correlacionado, e aí vamos pensar nos ganhos. Muita gente tem histórico na família de diabetes. A musculação, 30 minutos, 5 vezes na semana, já está correlacionado à redução de aparecer essa doença, 34%. Que legal.
Então, assim, você tem histórico na família de diabetes, vem fazer musculação, é isso. E mais do que isso, a gente vai pensar no câncer, que também tem muita gente que tem. E para o câncer de mama, que é o mais pesquisado no mundo, a gente sabe que aquelas pessoas que infelizmente já tiveram, se elas vierem para cá, se elas vierem treinar, reduz a chance de metástase, então de voltar esse câncer em 49%. Assim, se opta por não fazer exercício, está deixando um tratamento magnífico para trás. Eu acho que fecha, né? Você me perguntou, o pessoal fazia por estética. O pessoal tem que fazer para cuidar da saúde e da doença, porque também é tratamento, exercício é tratamento. Legal. Então fica a dica, exercício é tratamento e exercício, movimento é o melhor remédio que tem para você combater as principais doenças, conforme a doutora compartilhou aqui com a gente, certo, doutora? A mim, inclusive, então... Muito obrigado. Que agradeço. Nós vamos fazer uma pausa agora e voltaremos para o nosso segundo bloco com uma história de superação e transformação com a doutora Cris. Não saia daí. Doutora, compartilhe um pouquinho do seu estilo de vida, da sua história com a atividade física para o pessoal que está nos assistindo. Bom, como eu falei no bloco anterior, eu sou médica do exercício, eu tenho um laboratório e a gente se dedica muito à pesquisa. O nosso primeiro artigo foi sobre talk the talk, walk the walk, que é faça exatamente aquilo que eu faço. Então eu tenho que ser exemplo e é isso que eu sigo. Vocês estão vendo aqui na minha mão uma bengala, claro, eu não estou fazendo de bonita, é o que eu uso todos os dias, porque eu tenho uma deficiência por conta da minha doença, então, que é a esclerose múltipla há 19 anos, e foi exatamente a minha doença que me levou tanto para a especialidade de medicina do exercício, quanto para o esporte de alto rendimento. Então, hoje eu tenho a felicidade de ser atleta da seleção brasileira, muito feliz, muito contente. Nunca sonhei em receber um Bolsa Atleta. Passar pela comissão de controle de dopagem, eu comemorando e o pessoal, que isso? Que comemoração é essa? Falei, gente, agora eu sou atleta. O controle de dopagem passou por mim, eu sou atleta. E como foi tudo isso, né, Pércio? Bom, doenças acontecem na hora que a gente está prestando menos atenção, na maioria das vezes. Se a gente não está prestando atenção no nosso corpo, as coisas vão se desenvolvendo, o corpo vai morrendo, vai perdendo a energia sem que a gente perceba. E de repente, de uma hora para outra, algo pode acontecer. Pode ser um infarto, mesmo em pessoas de 30 anos, que muitos eu atendo com 30 anos infartando, como um câncer pode acontecer, como no meu caso foi uma doença, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, então eu pego o cérebro e a medula, então uma doença degenerativa, é realmente prevista ser de pessoas jovens, tá? Entre 20 e 40 anos, e ela é autoimune. E quantas são as doenças autoimunes, como é o lúpus, como a gente vai ter doenças intestinais, doenças de pele, doenças articulares que são autoimunes, cada vez mais aparecendo, porque o nosso estilo de vida anda bem ruim. E o meu era exatamente isso. Trabalhava 7 dias na semana, pesava 98 quilos e ganhei de presente uma doença. Por que eu digo que eu ganhei de presente? Porque se não fosse a doença, aquilo ia continuar. Ia. Então eu ganhei de presente uma oportunidade para viver a melhor vida possível. Para de verdade escrever uma história que eu me orgulhasse de ter feito. De poder transformar a minha vida, a vida das outras pessoas. E a transformação foi acontecendo e eu fui vendo como o exemplo arrasta. Você deve viver isso muitas vezes com pessoas próximas a você, por sempre estar se exercitando. E as pessoas ficaram, nossa, mas você tem esclerose e faz exercício nessa intensidade? E é isso que controla a doença. E aí a ciência
veio vindo, então eu também ajudei nessa pesquisa de trazer a visão de que o exercício de alta intensidade, para mim, é doença. Conseguia controlar e talvez reverter algumas sequelas da doença. São dados assim fantásticos, porque a reversão dessa doença, melhora, é muito difícil. Então conseguir isso com algo que é exercício, tá com a gente pode fazer, a gente pode escolher inclusive o que a gente gosta. Remédio a gente nunca pode escolher. O exercício a gente pode escolher se quer uma luta, se quer musculação, se quer exercício aeróbico. Então, há 19 anos isso vem acontecendo. Passei pela corrida de rua, que foi a introdução, passei pelo triatlon. Do triatlon, passei a dificuldade de entender uma limitação chegando, então fiquei 2 anos em suspenso. E um paciente meu, deficiente físico, disse: doutora, a senhora tem que ir para o paraciclismo. Eu vou para nada, que eu não sou deficiente, que eu não sou dessas. Ô, doutora, vai lá que você vai gostar. E eu fui aceita, realmente era deficiente suficiente, acontece dessas coisas, você precisa ser suficiente, deficiente para aquela modalidade. E assim fui aceita, comecei a competir e desde o primeiro ano comecei a provocar aquilo que há de competitivo dentro de mim. Então ganhei a primeira competição, falei, não saio mais daqui. Já ganhei, subi no pódio, medalha, troféu. E desde 2008, então, competindo, fui pentacampeã brasileira, fui campeã pan-americana. E quando, em 2006, começou a esclerose múltipla, não tinha nenhuma perspectiva que isso pudesse acontecer, não tinha ideia. E aí, depois de todo esse desenrolar, vendo o impacto nas pessoas, eu pela terceira vez mudei ainda mais e comecei e me tornei mentora para pessoas que tenham doenças, que estejam desesperadas, perdidas, sem norte, que o exercício é o caminho. Que demais. Acho que o recado aqui está mais do que falado. A doutora poderia ter usado a doença como uma justificativa para continuar uma vida sedentária. E ela usou isso realmente como um ponto de virada, de transformação e de incentivo para nós que estamos aqui tendo essa oportunidade de conhecer a sua história, doutora. Sim, posso dar um recado? Claro, por favor, dá um recado pessoal. Você está em casa, você está com dor, você está achando que você... não dá para eu ir lá, tem muita gente com frufru, roupa bonita, corpo perfeito. Eles não vão me entender, eles não têm a doença que eu tenho, eles... Só vem. Sempre vai ter alguém que vai te ouvir, que vai te acolher. Na Celta eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu sei e tenho certeza que eu vou te acolher também. Nos procure. Não fica enterrado. Você só vai ser enterrado, se assim você quiser, depois que você der seu último suspiro. Hoje, seu compromisso tem que ser com a vida. Vem que a gente vai te mostrar o caminho. Incrível. Muito obrigado. Muito obrigada, mocinho. Nós vamos fazer uma pausa agora e voltaremos com o nosso terceiro bloco, o bloco de dica de treino. Não saia daí. Voltamos para o nosso terceiro bloco, o bloco da dica de treino, e hoje eu vou trazer uma dica sobre treinamento de musculação avançado. Você já deve ter ouvido falar aí no dia a dia das academias, treinar até exaustão. Pois é, quando você está treinando, já está mantendo uma rotina de treinos e não consegue melhorar o seu padrão, evoluir com relação a cargas e algumas variantes da sua atividade, a técnica excêntrica que eu vou mostrar para vocês hoje é uma técnica que vai trazer para você um estímulo maior para a sua musculatura, para que ela possa gerar mais estresse, para que ela possa gerar mais desgaste da fibra e promover uma hipertrofia muscular e melhora no ganho de força.
As técnicas de treino avançada, elas ajudam a você evitar de se lesionar, fazer um exercício errado, mas também gerar mais estímulo para aquela musculatura. Então, a técnica excêntrica, eu vou dar alguns exemplos para você do que significa treinar com prioridade na fase excêntrica. Quando você faz um exercício de força dinâmico, você tem duas fases. A fase da contração, que é a concêntrica, e a fase excêntrica, que é a fase do alongamento do músculo, que eu falo que é a fase onde você trabalha a favor da gravidade. Então, um exemplo simples, você pode trabalhar com um parceiro de treino, aonde, por exemplo, você pega um halter, vamos fazer um bíceps. Você faz o exercício de força, realizando algumas repetições, e o seu colega pode fazer uma força extra, empurrando o peso para baixo. Então, imagina que tivesse alguém aqui treinando comigo, na hora que eu estiver descendo, eu tento resistir ao estímulo dele para segurar o halter, para que eu possa exigir um pouco mais da fibra durante a descida, né? A popular descida do movimento aqui no exercício de bíceps, ok? Uma segunda forma de você trabalhar a fase excêntrica, e aí sozinho, se você não tiver um parceiro de treino, você pode trabalhar a fase excêntrica com tempo de duração maior. Então, vou dar um exemplo aqui do mesmo bíceps, onde você vai trabalhar a fase concêntrica em aproximadamente 1 segundo de execução e a fase excêntrica segurando ali até 3, 4, 5 segundos até o final. E repete, puxa forte, segura. Tá fácil? Segura mais, segura, dificulta, sem precisar aumentar a carga para realizar o exercício, tá? Então você pode manter uma carga e dificultar o ritmo do treino. Às vezes você coloca muita carga e começa a roubar na fase concêntrica para estimular a fase excêntrica. Então, mantém a carga e controla o ritmo na fase excêntrica. E aqui, ó, já começou a gerar uma tensão, né? Até para dificultar aqui, ó, você começa a querer acelerar, porque a sua musculatura começa a fadigar. A Celta, sempre pensando em inovação e tecnologia, a gente também trouxe uma novidade aqui para você ver que hoje temos ferramentas que podem ajudar você a trabalhar a fase excêntrica também de uma forma diferenciada. Eu vou demonstrar um exercício de tríceps, onde aqui nesse caso específico eu vou colocar um nível de carga concêntrica 12 e um nível de carga excêntrica com 16. Então eu posso colocar o estímulo no equipamento e ele vai gerar aqui no exercício de tríceps uma carga de 12 na fase concêntrica, que é a hora que eu estou contraindo aqui, e na fase excêntrica gerando uma carga de 16, por exemplo. Olha só, repara que o equipamento ele me puxa, ó. Então, olha só o que é a evolução tecnológica, onde o equipamento me promove um estímulo de carga para fazer a fase concêntrica e a fase excêntrica. Repare que eu não consigo nem controlar tanto a subida, ó. Tá? E é isso, né? Uma técnica de força avançada para gerar mais estresse para a sua musculatura e assim poder promover um ganho de hipertrofia, um ganho de qualidade para o seu treino e avançar e progredir a sua rotina. E chegamos ao fim de mais um programa Celta Lifestyle. Gostaria de aproveitar e convidar você para conhecer a Celta Academia, que fica no Complexo Brascan, na Avenida Andrômeda 885. E se você tem alguma sugestão ou gostaria de compartilhar a sua história aqui conosco, entre em contato com a nossa produção. Até a próxima!